Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Vamos a uma aula de redação. Nós estamos na famosa apostila 7 e o seu tio vai pegar desde a página 8, falando sobre o modo geral, como a apostila do ângulo trabalha o que a gente chama de efeito da objetividade no texto dissertativo. É tudo que seu tio tem comentado com vocês nesses anos em que a gente está junto. E eu queria só insistir nisso com vocês, na verdade, né? Porque todos esses trabalhos que nós temos aqui na apostila vão lidar com essas questões. A objetividade com que deve ser feito um texto dissertativo no nível do Enem, por exemplo, ou no nível da FUVEST ou da Unesp. O que é essa objetividade? É o que o seu tio gosta muito de dizer. Nós estamos participando, vamos participar daqui a pouco tempo, agora como treineiros, né? Depois de verdade, para entrar no mundo acadêmico. O mundo acadêmico é o mundo da razão, é o mundo da ciência, é o mundo dos estudos. Então nós estamos falando de algumas verdades, as verdades que são consideradas hoje, que algumas precisam ser mudadas, outras precisam ser afirmadas e outras precisam ser negadas. Então o academicismo é isso, nós estamos trabalhando com questões racionais e nunca com questões metafísicas. Não, então quando você for fazer um texto de dissertação, texto dissertativo, tem que ter objetividade. Isto é, quem for corrigir a tua dissertação vai se utilizar de normas, de regras, de valores bem definidos para encontrar no seu texto o que ele quer ver. Nós sabemos isso porque nós temos no Enem, por exemplo, muito bem definidas as competências, né? A competência 1, que é a gramática, que tem que vir muito perfeitinho, o seu texto é óbvio, na objetividade é isso. Você não vai usar abreviaturas, nem o linguajar que você usa no teu cotidiano e muito menos o da internet. Na competência 2, a gente tem que ter uma estrutura pré-determinada. Essa estrutura é simples e que vocês estão usando há muito tempo. E muito bem, porque tem feito cada texto de redação para mim, hein? Cada texto que eu tenho, ó, babado, né, Pedrinho, né, Lígia? Dentre outros. Citei os dois que me vieram à cabeça agora. Vocês estão escrevendo muito bem. E a competência 2 de estrutura é aquela que pede para que você coloque introdução, desenvolvimento, conclusão. E o que deve ser da introdução na introdução, o que deve ser do desenvolvimento no desenvolvimento, o que deve ser da conclusão na conclusão. O mais importante é o que mesmo, tio Fábio? A tese, né? Vamos botar a tese na nossa introdução? Meus parabéns. Então, nós vamos ter uma nota máxima na estrutura quando fizermos introdução, desenvolvimento, conclusão, com a tese no primeiro parágrafo, argumentos no segundo e aquelas 5 perguntinhas no terceiro, que é o da proposta de intervenção. Meus parabéns. A objetividade de um texto dissertativo. Competência 3, coerência. Gente, organize esse texto, vai. Quando você comprar uma ideia, quando você tiver a tua tese, quando você tem a tua opinião crítica muito bem definida, comece com ela, termine com ela. Então não vai desviar pelo caminho e nem vai desorganizar seu texto com vírgulas equivocadas e etc. Isso aí te tira ponto de coerência, de organização do texto. Isso é tudo objetividade com que nós devemos trabalhar um texto dissertativo e argumentativo para os nossos vestibulares. Competência 4, os famosos conectivos. Por favor, no mínimo 15. 15 para abrir conversa. Entretanto, portanto, todavia, desse modo, porém, mas, por outro lado, todos esses são os conectivos que a gente tem usado também corretamente. E, na competência 5, a proposta de intervenção respondendo quem, o que, como, para quê e os detalhamentos família mais escola. O Fábio não aguenta mais falar sobre isso. Pois é, também não. Por isso que eu estou meio ligeiro, rápido e rasteiro aqui. Porque nós estamos falando disso, exatamente disso, lá na página 8 em diante. Todo o trabalho de redação dessa apostila está muito ligado nessa questão da objetividade, né? Mas nós vamos também trabalhar a subjetividade que existe no texto objetivo. Quando nós fizermos, por exemplo, um artigo de opinião, isto é, um jornalista que vai escrever para o jornal fazendo críticas a uma determinada reportagem, ele pode colocar subjetividade, isto é, ele pode colocar um pensamento que é muito próprio dele. Mas agora nós não, né? Nós estudantes que estamos fazendo dissertação para o Enem, nós temos que seguir aquilo que é dado, fato, número, tudo que a gente tem como comprovação. A gente não coloca adjetivo, a gente não xinga ninguém, a gente não qualifica acontecimentos e dados e fatos e pessoas. A gente não coloca muito adjetivo para não se comprometer dentro dessa perspectiva de subjetividade. Agora nós temos aqui na página 9 um texto do Pondé, e o Pondé está fazendo críticas, né, ao mimimi,
que está muito na moda, dizendo, as pessoas estão com mimimi, etc. E ele tem uma tese que ele fala, o mundo não tem que ser dividido entre opressores e oprimidos. Essa é a tese dele. E ele diz por que é, só que ele faz dentro de uma subjetividade, porque ele xinga um monte de gente aqui. Xinga de besta, o que mais que ele xinga? Deixa eu ver as palavras que ele usa aqui. Tem muitos adjetivos, picareta, né? Não dá, né? Não dá, essa subjetividade nós não vamos usar nas nossas dissertações para o vestibular. Pequenininho, caminhando, nós temos textos tão bacanas. Vem o Padre Vieira, que ensina pra gente que o texto deve ter mesmo muitas regras, deve seguir uma estrutura. Os sermões do Padre Vieira seguiam uma estrutura muito rígida, né? Era dividido em 5 partes. Todos os sermões do Vieira eram divididos em 5 partes. Ele obedecia aquilo piamente. E é isso que nós devemos fazer. E nós temos até alguns temas de redação aqui muito bacana. Lá na página 18, nós temos o mapa da fome. ONU publica o mapa da fome no mundo. Nós poderíamos fazer esse tema, né? Aqui, ó, tá pedindo para a gente apresentar um panorama geral do problema no mundo, exemplificando com casos significativos de cada região. Comentar a situação do Brasil no presente quadro, destacando a evolução do país desde o início dos anos 1990. O Brasil, um dos problemas maiores que nós temos é a fome, né? Fome. Nós tivemos o Bolsa Família, nós temos novos projetos governamentais que estão se pensando em colocar para diminuir a extrema pobreza brasileira. Não sei se estão conseguindo, né? Parece que não. Parece que tem aumentado cada vez mais. Nós tivemos uns projetos interessantes de ajuda a essas pessoas de extrema pobreza no Brasil. Gente que está ganhando assim $1, $2 por dia é considerado de extrema pobreza. E no Brasil nós temos muito. Nós temos graves problemas neste país. Se fôssemos fazer uma dissertação, teríamos muita coisa, né, gente? Os acontecimentos históricos brasileiros, nós teríamos argumentos numéricos os mais variados possíveis, argumentos de autoridade, o Capistrano de Abreu ia nos ajudar e salvar muito, exemplos vários de como que nós poderíamos resolver esse problema. Os políticos parece que não estão conseguindo resolver muito direitinho, não. Mas a gente precisa fazer a nossa parte e cooperar com essas questões. Mas o mais importante que nós temos aqui é dizendo que tudo o que nós formos fazer dentro de dissertação para o vestibular deve ter objetividade. Deve saber onde sai, para onde vai, com dados, fatos, números. Você não acha nada, você não coloca, pensa, você não tem talvez. É o que você sabe, é o que você vê, quais são os números, quais são os fatos históricos, tudo o que acontece dentro da objetividade acadêmica. É isto que está falando. Aqui, ó, os títulos são Estrutura Dissertativa Ortodoxa. Ortodoxa é aquela cheia de regra, não fuja delas. O diferente seria heterodoxa. Nós não vamos lidar com isso, porque a correção do Enem é sempre ortodoxa, cheia de regras. Os textos são muito bons, vocês deveriam acompanhá-los, porque eles trazem ideias fantásticas. Para a prova do tio Fábio do dia 23, nós vamos ter um tema também desses, assim, bem bacaninhas, que você vai responder com toda a objetividade. E o tema vai ser dia 23, vocês ficam sabendo, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula.